Eu viajava todos os dias, entendeu? Para Gama Filho. Eram 4 ônibus para ir, 4 para voltar, mais as barcas. Não existia Niterói Manilha nem a ponte. Então, dentro desse esforço meu, dessa vontade, dessa determinação, em 1973 eu estava concluindo o meu curso médico. Aí eu me beliscava todo. Será que é verdade? Lá no Teatro Municipal do Rio. Foram 6 entendeu? anos de estudo? Hein? Foram 6 anos? 6 anos, 6 anos. O último ano eu fiz uma especialização no Hospital Jesus, lá em Vila Isabel, de pediatria, né? Então, aí é o médico Sérgio Soares, um médico que começou logo a trabalhar na perícia médica do INSS. No ano seguinte, eu entrei para o governo do estado, trabalhar no Hospital Tavares Macedo, aqui em onde Itaboraí. eu fiquei 10 anos no Hospital de Tavares Macedo, que trata de hanseníase. Na época era muito fechado, muitos médicos não queriam ficar, tinham medo da doença, mas eu permaneci, eu tinha um amor grande por aqueles pacientes, e assim eu fiquei. Em 1980 inauguramos a São Judas Tadeu. Tivemos eu e mais 4 colegas, construímos o prédio. Chegou na hora do equipamento, faltou recurso. Então nós também usamos da política Saramago Pinheiro um financiamento do BNDES para fazer o equipamento da São Judas Tadeu, onde nós deixamos em 87, entendeu? Com muito orgulho. Nós transferimos, que foi impossível continuar, porque acabou-se a época do INPS, entrou o SUS, e pelo SUS era inviável a isso, entendeu? Então toda essa trajetória minha, eu também como cidadão, eu fiquei aqui no desporto de Itaboraí. Eu presidi a Liga de Futebol aqui 8 anos e fui vice-presidente 4 anos. Foi quando eu fundei a ADI, essa ADI que tem hoje aqui. Nós jogamos no Maracanã 3 vezes, nós entramos na UTI esportiva 3 vezes. Parece, para muitos, isso não é um significado muito importante, mas é um itaboreiense que queria ver as cores de Itaboraí, a bandeira de Itaboraí lá desfraldada na arquibancada do Maracanã. Verdade, eu queria ver o futebol profissional em Itaboraí, além do amador. Então isso eu destaco como isso, entendeu? Por exemplo, naquela época era uma novidade ter refletor no estádio. Eu consegui o refletor para o estádio municipal. Eu não era vereador, não era candidato, não era nada, entendeu? Inauguramos refletores, mas quando chovia, todo mundo se recolhia ali na entrada do estádio, numa lajezinha que tem. E quando era no sol, todo mundo no sol. Eu arranjei com o prefeito Francisco Nunes, entendeu? Que me desse o material que eu arranjava a mão de obra. Ele me deu e nós fizemos a cobertura da arquibancada. Quer dizer, está até hoje, entendeu? Então esse é o Sérgio Soares. É o Sérgio Soares da Lavoura, é o Sérgio Soares que se esforçou para conseguir chegar a ser médico, e como médico fui empresário aqui no município, e depois veio nessa vida do desporto, vamos dizer. Com tudo isso, me levou à prefeitura em 88, quando eu fui eleito pela primeira vez. E agora vem essa trajetória política. E como prefeito, eu não perdi a oportunidade de construir logo o hospital municipal. Sim. Eu não conseguia ver o itaboreiense tendo que ir para São Gonçalo e para Niterói, entendeu? E lá ser praticamente humilhado para ser atendido. E muitos morriam no caminho, porque a vida às vezes não dá tempo, você não tem como esperar. Então me orgulhei em 92, setembro de 1992, no último ano do primeiro mandato, eu estava entregando ao povo de Itaboraí um novo hospital, Leal Júnior, hospital municipal, para atender a população, que infelizmente hoje praticamente fechado, não atendendo adequadamente aquilo que foi a finalidade precípua, orgulhosamente eu digo, de ter construído aquele hospital. Mas mais do que isso, eu trouxe um hospital também estadual para Itaboraí. Como deputado, eu comecei a lutar que o Estado tinha que dividir essa conta com Itaboraí. Então, na divisão da conta, que botasse um do Estado também aqui, certo. Porque o hospital municipal atendia Magé, atendia São Gonçalo, atendia outros municípios, com o dinheiro do povo de Itaboraí. Então, foi o Hospital João Batista Cáfaro, que foi implantado para dividir a conta. Que hoje não está mais na administração que de Itaboraí. Está hoje sendo ligado ao Hospital Alberto Torres como uma sucursal. No último mandato, eu vendo que o deputado de Itaboraí, o então deputado de Itaboraí, hoje prefeito, não conseguiu abrir as portas do hospital lá, eu era prefeito, entendeu? Eu peguei e trouxe uma UPA para Manilha. Então, implantamos a UPA em Manilha, desapropriamos, a prefeitura do meu governo desapropriou o terreno, cedemos ao Estado. Para descentralizar o atendimento da policlínica, que quem é de Itambi, quem é de Vila Brasil, quem é do Apolo tinha que vir aqui na policlínica, eu criei uma policlínica lá em Manilha. E como eu achava que São José, Sambaitiba e Itambi ficava muito longe do nosso hospital, eu comecei a criar as UPA municipais, chamada AME,
Então, inaugurei a AME de Tambi e eu gostaria de inaugurar também a AME de São José e a AME de Sambaitiba. E comecei a construir os colégios para fazer colégio de tempo integral, de 7 da manhã às 5 da tarde. Mas consegui ainda inaugurar é o Dimas, lá em Visconde. Deixei o outro com 70% lá no Grande Rio e o outro em Vila Brasil. Mas era para estar com tempo integral, porque eu vejo que a educação precisa, o Estado precisa adotar também a juventude, a criança, do que hoje, na família moderna, pai e mãe trabalham. Então nós precisamos dar um atendimento, além do pedagógico, inclusão social, através do esporte, através da cultura, e também a moral e cívica voltar que meu direito termina quando começa o seu, entendeu? E também cultura geral para todos. Doutor então Sérgio, esse é um dos sonhos da vida pública, entendeu? Quem é mais antigo, que é a minha idade, eu estou com 4,7, né? E outros, né, que, enfim, a gente conhece a sua trajetória política, né? E hoje nós estamos aí, quer dizer, com o tempo já se passaram, muitos ainda não conhecem a sua história, até porque os mais novos, esses novos eleitores, vamos botar assim. E é interessante, né, como o senhor trouxe aqui a sua biografia para contar a sua história para esses jovens. Então, essa oportunidade que nós temos aqui é para você que está aí com seus 17, 18 anos, que já começa, né, que está votando, para você conhecer a história de Itaboraí, a história do seu município. Doutor Sérgio, eu queria que o senhor falasse em poucas palavras como o senhor vê hoje a realidade da nossa política hoje no nosso município. Eu vejo, lamentando muito, como eu já havia falado, construímos uma saúde, um hospital, para que pudesse socorrer e atendermos aqui, dentro de Itaboraí mesmo. E hoje eu estava ouvindo, ainda agora mesmo, uma pessoa de Rio Bonito, que o Hospital da Civarga está atendendo quase que mais de Itaboraí do que de Rio Bonito, entendeu? O Tanguá, que era distrito de Itaboraí, está atendendo gente de Itaboraí. As UPAs estão atendendo. Então não é eu que estou falando, é a realidade, é que a população fala e o que a gente vê, entendeu? Então toda a realização na saúde que eu pude fazer, eu só tenho a lamentar. Assim como lamento, por exemplo, eu consegui implantar 156 quilômetros de pavimentação. Está na biografia, está aqui, rua por rua, entendeu? Para quem tiver a biografia, dizendo onde está. É daqui a Resende. E hoje vê, entendeu? Sem nenhuma manutenção dessas pavimentações. E deixei a usina de asfalto, que nós adquirimos, que é para fazer a manutenção. Está lá fechada, desativada. Não se faz pavimentação e nem mantém a que tem, entendeu? Então isso para mim é isso. Eu construí 22 escolas e colocamos pré-escolar em mais 18 que ficaram implantados em casa, entendeu? Então, não vejo mais construir sala de aula, mais escolas, mas a população aumenta. Então, aonde que estão as crianças? O que eu tenho que imaginar como está a educação no município? Deve estar dando só 2, 3 horas de aula por dia. Mas é isso entendeu? Que aconteceu. Deve estar com, em vez de ser turma de 30 alunos, 35 no máximo, deve ter sala com 50 alunos dentro da sala de aula. E o pior... Então, qual é o resultado disso no futuro? O que a gente espera para um jovem, entendeu? Uma criança de 10 anos, que daqui a 8 anos, se 2 mandatos fizerem isso, com 18 anos, ele não tem conhecimento ainda de segunda série do básico, entendeu? E como é que vai ser para ele se profissionalizar? Ele vai para um curso de profissionalização, mas não entende nada, porque ele tem o 2º grau, ou ele tem a 8ª série que é dada pela prefeitura, mas não tem isso, né? Então isso eu só tenho que dizer isso. Lamento muito que temos, depois que deixamos a prefeitura, a decadência da educação, a decadência da saúde e também no sistema viário. Porque o sistema viário acompanha também saneamento. Certo. Saneamento é saúde. Porque não se asfalta sem botar as manilhas do lado. E quando a gente manilha, a gente faz a captação, entendeu? De tudo aquilo ali. Então nós construímos aqui, também está fechado, a fábrica de manilha que nós construímos, foram 100 mil manilhas. Porque 100 quilômetros de manilha são 100 mil, cada uma tem 1 metro, é daqui a Macaé de manilha, é quase inacreditável. Mas está aí, uma por uma enfeita. Nós tínhamos 3 turnos. Uma manilha comprada custa R$200. Se nós fizermos, fica por R$50. Por isso que eu fiz. O asfalto, se for comprar, é 3 milhões de 1 quilômetro de asfalto. E se a gente fizer ali, vai por R$700 mil. Então isso não é milagre, isso não é nada de coisa, é determinação, é vontade de fazer, é quando o cidadão chega e reclama de água e você responde para ele, água é com a SEDAI, eu fiz 12 poços artesianos,
porque eu não me contentava com essa resposta para o cidadão. Eu queria botar, mesmo que botasse uma bica d'água, mas ter uma bica d'água perto dele. E eu tenho, está aqui também todos os 12 postos artesianos, entendeu? Tanto aqui como no 7º distrito, tem os postos artesianos, como tem lá na reta também, posto artesiano para mim. Então, tudo que eu estou falando aqui, eu não posso mentir. Eu não tenho direito disso, entendeu? Enganar você que está assistindo. Eu tenho que ser honesto com você. E tudo que eu falei pode verificar, pode buscar constatar, que você vai encontrar a verdade das minhas palavras. E orgulho de poder ter feito tudo isso. E lamento o estado que o município se encontra hoje. E não sou eu que estou falando, todos os contatos que eu encontro na esquina, nas ruas, nas reuniões, nas visitas em minha casa e tudo isso, o estado que está esses últimos 7 anos, 4 e 2, 6 anos, entendeu? E agora, mais alguns meses, a situação do nosso município. Doutor, a última perguntinha que eu tenho que fazer para o senhor é que a gente ouve muitos boatos aí na rua, doutor, como o senhor já foi prefeito 3 vezes, deputado estadual pelo município de Itaboraí 2 vezes, existe um boato na cidade que o senhor está respondendo processo, isso é natural, qualquer ser humano, né? Todos nós estamos sujeitos a responder processo, mas que existe processo de improbidade administrativa e que impede que o senhor seja elegível, ou seja, o senhor esteja inelegível para as próximas eleições. Você tem alguma coisa a falar sobre isso, doutor? Tenho sim, entendeu? Olha, governar 3 mandatos e tá ficha limpa, como consta aqui nessa certidão do dia 27 de maio, e está aqui, ó. Tribunal Superior Eleitoral. Certifico que, consultando o cadastro eleitoral, verificou-se não constar registro de condenação criminal eleitoral transitar em julgado para o eleitor abaixo qualificado, Sérgio Alberto Soares. Inscrição está aqui, o município aqui de Itaboraí, data de nascimento, tudo aqui. Isso, inclusive, qualquer cidadão pode retirar pela internet. Só entrar no TSE que encontra. Então, não há prova mais forte e real como isto. Processo, claro, entendeu? Toda vez que eu fui candidato, se abre um processo para ser candidato. Toda vez que vamos fazer uma prestação de conta, há um processo de prestação de conta. Isso dentro do normal. Agora, fora isso, são aqueles que vão ao Ministério Público apresentar questões para tentar inviabilizar a minha candidatura. Eis em 2008, entendeu? De uma revista que foi publicada, entendeu? Eu fui liberado pelo Tribunal Superior Eleitoral por unanimidade. Depois, no final de tudo, porque em 2008 foi aquela guerra aqui de tentarem tirar a minha candidatura. Mas eu não tenho, sou ficha limpa, os processos que eu tenho lá, eu tenho tranquilidade de que todos, jamais eu cometi qualquer improbidade administrativa de retirar, de dar danos ao município. Muito pelo contrário, construir um hospital sem ter empresa para poder ter, no meio dessa empresa, para tirar algum dinheiro de empresa. Construir com os próprios funcionários da prefeitura. Não comprava manilha, construía com os próprios cidadãos. Eu dava emprego à prefeitura, a todos. Eu fazia o asfalto aqui mesmo, porque eu não tinha interesse. Porque se eu tivesse interesses escusos, eu não ia comprar usina de asfalto, eu ia ver uma firma para fazer o asfalto e me dar 10%, me dar 20%. E não fazeria, eu não ia construir as manilhas, eu ia pegar as manilhas e ia comprar a sua, falar para você, monta aí uma fábrica de manilha, vamos fazer aqui um conluio entre nós aqui, nós compramos 200 mil manilhas, 300 mil manilhas, você me dá tanto por fora e tal. Não, nós mesmos fabricamos. Então isso são prova inequívoca da minha lisura na administração de Itaboraí, entendeu? Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo só de um aqui rapidamente. Tem um processo que eu assinei para vir um convênio para comprar uma ambulância para Itaboraí, uma verba do governo federal. Então tem que vir para o prefeito assinar se aceita. Claro, eu não vou aceitar. É claro que eu aceitei, eu quero a ambulância. Aí saí da prefeitura no final do ano, deixei só assinada. Depois o sucessor recebeu o dinheiro, fez a licitação, comprou a ambulância, aí houve esse negócio no Brasil de sanguessuga, aí admitiu-se que ele tinha pago R$5.000 a mais nessa ambulância, entendeu? E aí abriu-se um processo por causa daquilo ali, entendeu?
e ali me jogou também dentro do processo, porque eu assinei o Porque convênio. assinou lá atrás. Porque assinei o convênio, entendeu? Mas eu não paguei empresa nenhuma, eu não fiz licitação para empresa nenhuma, era outro que já estava no governo, eu já tinha saído do governo. Entendeu? Entendi. Mas a justiça, alguém chega e enfia, não, bota todo mundo. Bota na conta. Porque ele já sabia que existia uma quadrilha quando ele assinou. Ora, eu tenho tranquilidade em tudo que tenho dito aqui, estou tranquilo hoje de que atuar dessa maneira e aconselho a todos aqueles que ocuparem cargo público que possa ter, depois de que seja de 2 anos, de 4 anos ou de 2 anos igual a eu, que tenha isso aqui para apresentar ao cidadão. Tem uma biografia, uma história de vida, para que todos tomem conhecimento da sua vida. Muito isso bom. que eu posso dizer a respeito do querer e dizer da inelegibilidade. Que bom. Gente, olha, doutor Sérgio, nosso tempo já está até estouradinho um pouquinho, mas está valendo a pena. Mas eu gostei. Que bom, eu adorei. A porta aqui do nosso programa está aberta para o senhor, voltar outras oportunidades. Voltarei tá quantas bom? vezes me convidarem. E é importante, né, você que está aí nos assistindo, conhecer a história da sua cidade. Porque às vezes a gente ouve muito tititi, muito blá blá blá, mas nada melhor do que você ouvir da própria boca da pessoa, né, que a história dela. E tá aqui o livro do Dr. Sérgio, se você quiser, entre em contato com o Dr. Sérgio, ele vai estar disponibilizando o livro dele, a biografia dele, é uma história muito interessante, é a história do seu município, vale a pena você conhecer o seu município. Dr. Sérgio, mais uma vez, muito obrigada, Deus abençoe. Eu que agradeço. Quando quiser voltar, as portas estão abertas. Que você me deu, tá? Obrigada, doutor. Muito obrigado. Um abraço a todos vocês aí, tá? Até outra oportunidade, se Deus permitir. Tá. Um beijo a todos. Tchau, tchau.